Olá, meus irmãos, meus queridos. Bom dia, boa noite, boa tarde. Quero convidar você mais uma vez a nós meditar na palavra do Senhor nesta hora, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser lida e pôr em prática. E nós guardar no nosso coração e estar sempre fazendo o que o Senhor nos ensina. Eu quero ler aqui no livro de 2 Coríntios. Quero que você entenda, não vim para machucar, mas vim para ensinar o que eu estou aprendendo. E aquilo que eu estou aprendendo, eu quero que você também aprenda, porque é a verdade. Não vou abrir a minha boca para falar coisas de mim, coisas da minha mente, porque não vai levar ninguém à vida eterna, a não ser pela palavra do Senhor. Então, se eu falo o que o Senhor nos manda e que está escrito, e é isso que o pregador, um verdadeiro pregador, tem de fazer, é pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas nós vimos nos últimos dias em que nós vivemos como vive aqueles que diz que é, mas não é. Por quê? Eles não pregam o verdadeiro evangelho. Vamos ler aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4 e no verso 4, que está dizendo assim, preste aqui, irmão, minha atenção, pode pegar a sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura. Se você acredita mesmo na Bíblia, se você acredita que a Bíblia contém é o caminho da salvação, não importa quem você seja, você diz que é, ou você diz, ou você não seja, não frequenta nenhuma religião, se você seja católico, mas se você acredita na palavra de Deus, na Bíblia, você vai ver e vai acreditar no que eu vou dizer aqui nessas palavras que eu vou transmitir para vocês, meus irmãos. Vamos ler aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, o motivo porque eles não pregam o verdadeiro evangelho. Que diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí está o motivo, porque eles não pregam o verdadeiro Evangelho. Porque não resplandece a luz do Evangelho, que é o Espírito Santo. Eles estão cegos, irmão. Por isso que não prega o verdadeiro Evangelho. Eu vejo as pregações, assim como eu posto os meus vídeos de pregação da palavra de Deus nas redes sociais, eu também ouço o que eles também pregam. E a gente vê tanta coisa, irmão, acontecendo nos últimos dias, o que está acontecendo é a Bíblia se cumprindo. A Bíblia de maneira nenhuma ela mente. Tem que se cumprir. O que está acontecendo já foi profetizado, está acontecendo. Então, se vai acontecer também naquele dia em que Jesus disse, né, no livro de Apocalipse, que ficará de fora os cães, os mentirosos, vai se cumprir isso também. Assim como as outras profecias estão se cumprindo, vai se cumprir isso. Então, é preciso que tenha muito cuidado e procura buscar de Deus para que resplandeça a luz do Espírito Santo na sua vida, para que você venha pregar e anunciar o verdadeiro Evangelho de Cristo. O que ele diz é o fim do mundo, o que está acontecendo é o fim do mundo. O mundo já está chegando para o fim. Não é verdade, irmão. Não é verdade. Vamos ler lá no livro de Mateus, vamos lá para o livro de Mateus, o que Jesus Cristo disse no livro de Mateus,
no capítulo 24 e no verso 10, vamos começar no 10, que diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se a uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas. Olha aí, é o que está acontecendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Agora vem aqui, no versículo 14, que está dizendo assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. É o fim? O que está acontecendo agora? Eu pergunto a você, pregador, o que está acontecendo agora? É o fim? Já é o fim do mundo? Você que está lendo a palavra todos os dias, é assim que você ensina os membros das suas igrejas? Palavras mentirosas, que já é o fim do mundo? Não. Quando esse evangelho vai ser pregado em todo mundo? É agora antes do arrebatamento da igreja? Não. Esse evangelho só vai ser pregado em todo mundo no reinado de Cristo. Depois do arrebatamento da igreja, que Cristo vai reinar, aí é que esse evangelho vai ser pregado em todo mundo para poder vir o fim. Se a palavra de Cristo está dizendo que o evangelho é pregado em todo mundo, aí virá o fim. O fim vem depois que o evangelho for pregado em todo mundo. Aí vai vir o fim. É isso que a gente tem que ensinar. Eu dou glória a Deus por eu ter hoje esse ensinamento da palavra de Deus. E peço a você que pede ao Espírito Santo para que brilhe a luz do Evangelho em sua vida, para que você venha também entender. Não é agora o fim do mundo. Nós estamos vivendo em que? Jesus disse, princípios de dores. Nós estamos vivendo princípios de dores. Já é o fim dos tempos, é os últimos dias? É, porque a palavra diz que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas. Mas ainda não é o fim. Vamos ver lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e no verso 23, você vai entender agora, irmão, o verdadeiro significado da palavra. Como você vê, se você, é isso que eu disse no início, se você crê na palavra de Deus, mesmo que você seja crente ou descrente, católico, mas se você crê na Bíblia, você vai entender que as pregações que esses pregadores pregam é mentira. Não acredita, irmãos. Abre a sua mente, os seus olhos. Não segue esses falsos pregadores que não têm o entendimento da palavra de Deus, que você não vai chegar ao céu. Se você tem desejo de ter a sua salvação com Cristo, procura buscar de Cristo o ensinamento da palavra de Cristo em Cristo e nos apóstolos. Porque não pode pregar mentira. Você tem que pregar o que está na Bíblia. Vamos ler lá no livro de 1 Coríntios, que está dizendo assim. Capítulo 15, o verso 23, está dizendo assim, irmãos. Mas se